Você já deve ter ouvido falar a compra ou venda do ágio de um imóvel, né? Você já pensou em comprar ou em vender um imóvel que você financiou, um apartamento financiado, com esse tipo de negociação? Nesse vídeo eu vou te contar como funciona a venda de um ágio de um imóvel e os riscos que essa negociação pode oferecer, tanto para os clientes compradores quanto para os clientes vendedores. O meu nome é Gabriela e eu sou especialista em financiamento habitacional. Bom, mas como funciona essa negociação? Para a gente falar sobre os riscos, né, da compra ou da venda de um ágio, a gente precisa falar antes como é feito, né, essa negociação e a precificação. Será que o ágio está barato? Será que o ágio está caro? Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Por enquanto, vamos voltar lá atrás, quando esse imóvel ele foi negociado pela pessoa que pensa ou que está vendendo o ágio hoje. Quando essa pessoa ela comprou um imóvel, ela provavelmente pagou uma entrada, né? Seja essa entrada paga à vista, ou parcelada, ou negociada com um veículo, um bem ali que entrou no negócio, na permuta. Mas enfim, existe a parte da entrada e a parte do banco, né? Que é o financiamento. Quando a pessoa resolve vender o ágio, o que ela vai passar agora para o comprador? Eu paguei X aqui na entrada, você vai me pagar ou o que eu paguei, ou vai somar ali ainda a valorização desse imóvel, enfim. Você vai comprar essa carta de mim, o que eu já paguei do financiamento e da entrada e vai assumir o que falta aqui para esse financiamento terminar. Isso é a venda de um ágio. Se a gente pensar em um exemplo prático disso, vamos imaginar um imóvel de 300 mil. Eu consegui comprar ele com 50 mil de entrada e eu paguei já 20 mil do restante, o valor que eu financiei. Eu dei 50, financiei 250 mil, já paguei 20, né? A gente pode entender que de 300 mil que vale o imóvel, eu já paguei 70 e falta 230 que tá lá, negociado com o banco. O banco, né? Eu pago ele mensalmente. A pessoa que vai me comprar o ágio, ela vai me pagar então os 50 mil da entrada mais os 20 mil que eu paguei. Isso de uma forma muito líquida. Agora, se eu fiz algum investimento, benfeitoria no imóvel, se esse imóvel valorizou, às vezes hoje na mesma região, com as mesmas características, já não vale mais 300, vale 320, 330, eu posso, né, querer jogar essa valorização e essas benfeitorias que eu fiz para somar ali com o que eu já paguei. Então eu não saí só com uma mão na frente, a outra mão atrás, mas isso dificulta um pouco a negociação, mas pode ser considerado na hora de precificar o ágio de um imóvel. E esse processo, ele geralmente inclui três pessoas, três partes, né? A gente fala do vendedor, do comprador e do banco. Mas aí vem o principal problema, vamos dizer assim, em relação ao ágio. É que geralmente o cliente que procura a compra de um ágio, ele procura comprar um ágio porque ele não consegue o crédito no mercado, né? Para que ele faça um financiamento no nome dele. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, pegando taxa de juros, né? As taxas de juros menores. Então, ele precisa que essa negociação ela seja feita de forma que ele pague o que o vendedor está pedindo ali no ágio, né, que seria a entrada dele, mas continue pagando esse financiamento no nome do antigo proprietário. E aí que vem os riscos, né, do processo. Por quê? Se não quita o financiamento do nome do antigo proprietário, não tira esse financiamento, não é possível registrar, fazer o registro do contrato no cartório, que é o que é feito no caso, né, do financiamento, da alienação. Não é possível lavrar a escritura. Então a pessoa ela passa a ser dona daquele imóvel, mas ela segue pagando ou perante ali os órgãos que oficializam essas negociações, esse imóvel ele ainda continua sendo do antigo proprietário. Não apenas o imóvel, mas também a dívida. E aí é que tá. Imagina você vendeu o imóvel que você tinha
você vendeu o ágil dele, né? Acreditando que era um bom negócio, porque às vezes você vai passar um tempo de aluguel, mas você em algum momento pode despertar um interesse em adquirir um novo imóvel ou fazer uma transação, né, bancária que você precise de crédito, de margem na sua renda para um novo financiamento. Se esse imóvel ele ainda está ali em seu nome, sendo pago pelo comprador, ele continua comprometendo a sua renda. Então você pode enfrentar problemas em não conseguir um novo crédito, justamente porque tem ainda esse financiamento ali. Agora eu ainda falei da parte boa, né? A pessoa está pagando. Mas e se ela não paga? E os prejuízos financeiros, as dívidas, rating dentro do banco, que acaba diminuindo a cada atraso que a gente tem mensalmente ali, você corre o risco quando você permite que outra pessoa assuma uma dívida grande, né? Se a gente está falando de um imóvel no seu nome, as dores de cabeça elas podem ser grandes, principalmente nesse sentido. Eu tenho até o exemplo de um colega próximo meu que vendeu, no momento de aperto ele precisou vender o ágio do apartamento dele, ele vendeu e já tem alguns anos, já está até próximo de quitar ali, mas a compradora está passando por um período difícil e aí ela tem atrasado as parcelas. Esse financiamento ele é feito pelo Banco do Brasil e ele fica recebendo as cobranças, ele está em um momento também de transformação assim na vida financeira dele, mas que não, ele teve problema ali em não conseguir crédito para fazer o que ele precisava fazer, porque este imóvel está ali com atrasos, fazendo com que ele deixe de ser, aos olhos dos bancos, né? Ele deixe de ser um cliente positivo, um cliente legal, que merece um crédito, enfim, que ele conseguiria alcançar os objetivos dele agora, mas esperando ou, enfim, encarando essa situação por conta da venda desse ágio. E aí, gente, eu tô falando assim, uns menores dos problemas, né? Grande, mas eu acho que não tão grande quanto ao que pode acontecer, por exemplo, ao comprador, que também corre riscos. Se ele não tem esse imóvel escriturado no nome dele, por mais que tenha ali um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, Deus me livre e guarde, mas no caso de falecimento, no caso de inventário, provar que aquele imóvel é seu. Tenho conhecidos também que está brigando na justiça por ter comprado ágio lá atrás. Na época nem foi feito o mínimo de documentação que deveria ter feito, é um agravante, mas enfim, é uma situação que pode ser muito delicada. Ainda falando do cliente comprador, das dificuldades que ele pode enfrentar, até coisas que parecem ser simples, mas que às vezes precisa resolver algo em relação àquele imóvel, no banco, ele vai sempre precisar daquela pessoa, que ainda é perante ao banco o titular do contrato, do financiamento. Outro ponto, agora eu vou falar também, um risco que corre aí o cliente comprador. Não sei se vocês já possuem essa informação, se vocês já sabiam o que eu vou contar agora, mas, por exemplo, se eu tenho um imóvel financiado e eu quero vender este imóvel, eu não posso estar com dívida na receita, eu não posso ter mais que 5% do valor de venda, do valor da avaliação do meu imóvel, em dívidas em uma única instituição e 10% do valor da avaliação do meu imóvel em dívidas em várias instituições. Ou seja, eu tenho que estar também com a minha vida financeira mais ou menos controlada, senão eu não consigo tirar esse imóvel do meu nome. E aí o proprietário que vende o ágio, gente, acontece muito. Eu trabalho no mercado imobiliário e eu vejo muito isso acontecer. A pessoa que comprou ali no impulso e a parcela, mais o condomínio, isso está apertando e ela não consegue pagar, ou seja, ela já não está em um momento legal da vida financeira dela. E é por isso, esse é o principal motivo de fazer, vender a venda desse ágio, às vezes, muitas das vezes, inclusive, até abaixo do valor, perdendo dinheiro ali para poder ficar livre da dívida, Qual que é a conclusão que eu chego? Pensando nisso, as chances de que essa pessoa tenha essas dívidas que vai impossibilitar você, às vezes, possível cliente, comprador desse ágio, de fazer essa transferência, a hora que você resolver passar o financiamento para o seu nome,
enfim, você pode ter um problema, né, uma dificuldade nesse momento também. Mas Gabi, e agora? Eu queria comprar um imóvel, eu queria vender o meu ágio, eu tô comprando uma casa, enfim. Estou fazendo um upgrade na minha vida e você está me contando que a minha ideia, meu plano A de vender o ágio não vai ser interessante. Então é uma notícia boa. Hoje, os imóveis usados, eles também podem ser financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, com taxa de juros reduzida, com subsídio. O subsídio ele é um pouco menor que o subsídio do imóvel novo, mas existe também, que é aquele desconto do governo sobre o valor do imóvel. Então, com isso, aumentou muito a procura por imóveis usados, as possibilidades e até a agilidade na venda desse imóvel. Assim como eu falo para você que pensa em comprar. Verifique a possibilidade de fazer o financiamento já em seu nome, pegar taxa de juros reduzidas, imóveis às vezes até melhores, mais bem cuidados, conservados, já que a gente não está falando de situações de extrema urgência para poder vender ali, né? Esse ano de 2024 mesmo eu fiz excelentes negociações que os clientes conseguiram condições muito boas, né? E venderam para comprar outro, novos clientes compraram esses imóveis que estavam à venda e que com toda segurança eu posso afirmar, um processo muito mais seguro, você vai ter a tranquilidade de saber. Vendedor, que aquele imóvel não estará em seu nome mais, você fica livre para seguir sua vida, para fazer novos financiamentos. E comprador, saber que você tem total autonomia e responsabilidade e direitos e segurança sobre aquilo que você está comprando. Se você chegou até aqui, eu já vou deixar aqui o meu @ do Instagram para você acompanhar o meu trabalho, receber mais dicas, me acompanhar no dia a dia. Mas você não vai esquecer de, antes de correr para lá, me seguir aqui, deixar o seu like e o seu comentário. Você já pensou em comprar um ágio? Você comprou? Você está querendo vender? O que te fez parar aqui no vídeo? E é isso. Então, tchau! Vendedores. O meu nome é Gabriela, eu sou... Vou de novo. Chega, vamos sair. Você já ouviu falar em compra ou venda de um